Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu queria chamar a atenção dos senhores nesse boletim para um evento muito importante que vai acontecer amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no site Notícias Agrícolas, que é uma live promovida pela Vitia, para a gente discutir o controle integrado de pragas no milho. Um controle integrado com foco também na atuação dos produtos biológicos aí nessa integração. A gente vai falar sobre cigarrinha, espodóptera, a lagarta do cartucho, o percevejo, enfim, que são pragas muito importantes aí para a cultura e como esse controle integrado pode beneficiar o milho. E mais do que isso, a gente quer nessa entrevista agora também contar um pouquinho para vocês a importância que a produção de milho vem ganhando no Brasil nos últimos anos, seja no sentido exportador, seja no sentido de produção de alimentos e produção de combustíveis, de energia. Enfim, o milho está se despontando aí como uma cultura importantíssima para a balança comercial brasileira. Para falar de tudo isso, a gente convidou, obviamente, o José Roberto de Castro, ele é diretor de marketing da Vitia, que está aí ajudando a gente nessa divulgação do evento de amanhã. Como eu disse aqui, Zé Roberto, ele é um evento muito importante que vai trazer para a gente toda essa possibilidade de eficiência no controle de pragas no milho, num momento delicado, né? A gente está falando aí de uma necessidade em crescimento do milho, seja para produção de energia, seja para produção de alimento, seja para exportação, enfim, e diante de uma circunstância diferenciada de outros anos. A gente está falando aí de uma safrinha que começou já atrasada em função do atraso do plantio da soja também e que teve uma janela muito curta aí de implementação, onde todos os cuidados são importantes. Seja bem-vindo, meu caro, nos ajude a entender que momento é esse. Muito obrigado, Alexandro. Eu quero reforçar aquilo que você mencionou há pouco. O milho está ganhando uma importância enorme dentro do cenário agrícola brasileiro, né? Passa por mudanças muito importantes. Então, nós tínhamos ano passado como principal produção de milho a produção vindo da safra de verão. Hoje em dia, não mais. A principal produção de milho brasileira vem da segunda safra. Nós estamos, nesse momento, finalizando a semeadura de aproximadamente 14 milhões de hectares de milho no país, milho fundamental para impulsionar a nossa atividade de produção animal, seja de produção de aves, de suínos, de bovinos, né? E também o Brasil se transformou em um importante player internacional em termos de milho. Ele está se consolidando como o segundo maior exportador de milho do planeta, então atendendo a demanda de vários outros países. E a par disso, conforme você bem mencionou, nós passamos a ter nesses últimos anos a montagem de usinas de produção de etanol a partir do milho. Então, não apenas este ano, mas nos anos que vêm pela frente, nós vamos ver uma importância cada vez maior do milho dentro do segmento produtivo brasileiro. Agora, não dá para descuidar, é um ano muito importante. E a gente vai trazer nessa nossa live de amanhã, nesse nosso evento de amanhã, discussões de como fazer um controle eficiente aí de pragas importantes para o milho, pragas que podem reverter em perda de produtividade. O que é importante da gente destacar, Zé Roberto? Olha, Alexandro, esse evento de amanhã é bastante oportuno, né? Quem puder assistir, assista, porque nós temos visto o seguinte: há algumas pragas que estão causando importantes perdas econômicas para o produtor. São pragas extremamente agressivas, né? E que se instalam já no início do ciclo da cultura com populações elevadas, né? Nós temos o caso específico da cigarrinha, por exemplo, que ela não causa o dano direto pela sucção dela,
mas ela contamina o milho, ela transmite para o milho importantes doenças que levam ao enfesamento, né? E que tem provocado perdas econômicas de enorme relevância. A Spodoptera, chamada de lagarta do cartucho, no passado, ela se localizava mais no cartucho e era uma praga de fase vegetativa da cultura. Hoje em dia, nós temos Spodoptera afetando o estande da cultura, agindo como se fosse uma lagarta rosca e diminuindo a população de plantas. Ela segue atacando o cartucho e muitas vezes chega com populações elevadíssimas no início da formação de espiga. E ela pode se alimentar da espiga, causando não apenas prejuízos em produtividade, mas aumentando grandemente a quantidade de micotoxinas no milho. E com isso, reduzindo a qualidade do milho para a nutrição animal. Então, são pragas de enorme relevância e o produtor precisa ter uma estratégia muito efetiva de manejo, de forma tal a evitar perdas importantes de produção e de rentabilidade. Pois é, como você mesmo colocou, né, Zé Roberto, existe aí uma diferença entre o momento do controle e o aparecimento dos sintomas, né? Então, você precisa estar ligado no que está acontecendo na sua lavoura para entrar com o controle de forma eficiente. De que forma os biológicos ajudam nesse processo, Zé Roberto? Muito interessante a sua pergunta, Alexandro. Quando nós fazemos uma aplicação, por exemplo, para a cigarrinha, de um inseticida químico, nós temos um efeito imediato desse inseticida sobre a população de pragas. Agora, é muito interessante ter, junto com esse inseticida químico, um inseticida biológico à base de Bovéria. Isso deverá ser discutido amanhã, porque a Bovéria presente ali, ela vai contaminar aquela cigarrinha que não foi atingida pelo inseticida químico. Então, nós vamos ter novos deslocamentos, novas chegadas de cigarrinha a cada dia na área de produção, e havendo um bom estabelecimento da Bovéria, que é um fungo entomopatogênico, ele vai contaminar a cigarrinha, diminuindo, num primeiro momento, a atividade dela de sucção e levando ela à morte. Da mesma maneira, quando a gente fala em Spodoptera, a gente fala em lagarta do cartucho, né? O metarrhizium, que é um outro fungo, ele tem a possibilidade de contaminar a larva e a larva contaminada ir para dentro do cartucho. Então, com isso, serve como um complemento importantíssimo no sentido de nós mantermos populações baixas, tanto de cigarrinha como de Spodoptera no sistema de produção. Nós temos visto o seguinte, né? Nós fizemos pesquisas que evidenciaram o seguinte: nós temos um certo nível de controle dessas pragas com o uso apenas dos recursos químicos, um nível comparável a esse se nós usarmos tão somente os recursos biológicos, e nós temos um nível de controle muito mais efetivo à medida que nós associamos as duas formas de controle. O produtor pode evitar de perder 10, 15, 20 sacas de milho por hectare, fazendo um manejo apropriado dessas pragas. Pois é, Zé Roberto, mas o produtor, ele já conhece essa estratégia? Essa estratégia já está difundida ou ainda carece de informação? Veja, nós estamos procurando acelerar o processo de difusão da informação no mercado, transferindo essa informação para as principais cooperativas, para os principais distribuidores de insumos, consultores e por aí vai. Agora, essa matéria de amanhã, essa atividade de amanhã tem uma enorme relevância no sentido da pessoa pegar as informações necessárias. Eu tenho a certeza de que não apenas a pessoa que acompanhar essa atividade da Notícias Agrícolas vai ter uma informação precisa,
mas vai ver que o assunto vai ser discutido em profundidade. Então, na realidade, nós estamos contando com a própria colaboração, com a contribuição do Notícias Agrícolas para nos auxiliar a disseminar com mais velocidade essa informação. É importante, viu, Zé Roberto, pela possibilidade da interação, né? Quem está acompanhando a gente e quiser saber mais, quiser perguntar, vai ter essa possibilidade de ter esse contato com os profissionais que vão estar com a gente durante a live amanhã, para tirar dúvidas, para mandar perguntas, para fazer questionamentos, enfim, para entender melhor esse processo que, como eu disse lá no começo e reforço aqui, de um ano desafiador para a produção. Você tem total razão. Você mencionou esse aspecto em função do atraso das chuvas para a safra de verão. A soja acabou sendo semeada mais tardiamente, a janela para o milho ficou mais estreita e todos os cuidados precisam ser tomados, até porque a condição de preço para o produtor do milho hoje está realmente muito favorável, né? Aquilo que ele puder fazer no sentido de ter um bom desenvolvimento inicial das plantas, de evitar danos causados por importantes pragas, ele vai ter o efeito disso lá na frente, quando ele for avaliar a produção dele, for avaliar a rentabilidade. Agora, realmente, cuidados precisam ser tomados, porque nós estamos fazendo a semeadura do milho, muitas vezes no limite da janela de recomendação. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, amanhã a gente tem a participação do Dr. Germison Tomkelski, sobrenome complicado aqui do Germison, Sim. consultor e pesquisador do Desafios do Agro. Teremos também a participação dos gerentes de produtos biológicos lá do Grupo VIT, a Cibele Medeiros e o Bernardo Vieira, e todos estarão aqui à nossa disposição para esclarecimento de dúvidas, vão trazer conteúdos técnicos importantes aí, vão mostrar como esse controle eficiente traz resultados aí para a lavoura e, consequentemente, melhorando o desempenho, a produtividade, a eficiência da produção. E temos aí pelo menos uma hora, um pouco mais de uma hora aí para discutir profundamente o tema. Então, você é o nosso convidado também a participar a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, nesta quarta-feira, portanto, aqui no Notícias Agrícolas e também nas redes sociais do Notícias Agrícolas, incluindo o YouTube. Você também pode participar através do YouTube. E amanhã a gente vai oportunamente mostrar e indicar para vocês como participar, como enviar suas perguntas e como trazer aí as suas dúvidas para que elas sejam resolvidas aí, ou pelo menos, enfim, colocadas em discussão para que a gente possa ter mais clareza do que pode acontecer e da forma mais eficiente de se fazer esse controle de pragas no milho. É muito importante, Zé Roberto, eu te agradeço a participação e peço para que você insista aí no convite, né? Ajude a gente a reforçar esse convite para o pessoal, porque vai ser um momento bastante interessante aí para o produtor, né? Com toda certeza, Alexandre, estamos fazendo isso. São 3 craques que vão tratar de um assunto da maior relevância para o produtor. Eu diria o seguinte, que essa atividade de quarta-feira no Notícias Agrícolas é imperdível. Tá combinado então, 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, toda essa discussão em torno do controle integrado, como disse o Zé Roberto, que isso é importante, com a utilização do biológico nesse processo também de integração de controle aí, principalmente para pragas do milho. A gente está falando aí do percevejo, a gente está falando aí da cigarrinha, que traz como consequência um enfesamento, e a gente está falando aí da Spodoptera, que é a famosa lagarta do cartucho, que também traz bastante prejuízos aí para as lavouras pelo Brasil afora. E foi muito, muito importante o Zé Roberto pontuar aí para a gente a colocação, né, a implementação dos biológicos nesse processo de controle,
justamente pela eficácia, pela eficiência dos produtos, mas também pelo período maior, né, Zé Roberto, de ação dos biológicos, enfim, como eles ajudam a garantir um tempo maior de proteção para a planta, né? Exatamente isso. Muito bom, Alexandro. Eu estou bastante motivado para essa atividade de amanhã e eu vejo que, ao mesmo tempo que o produtor de milho hoje tem uma grande oportunidade, ele, como você já mencionou, precisa tomar os cuidados necessários para não deixar dinheiro em cima da mesa. Boa, Zé Roberto. Obrigado pela dica, obrigado pela parceria também da VIT aí com o Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço pela oportunidade. Grande abraço para você e até a próxima, meu caro. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí. Então, fica o convite reforçando, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo Notícias Agrícolas, você acompanha toda essa discussão do controle integrado com a ação do biológico também nesse controle integrado para pragas do milho. Então, vai ser um dia bastante interessante para você tirar suas dúvidas e principalmente entender como os biológicos podem auxiliar aí nessa proteção da sua lavoura, tá certo? Fica o convite, então, um grande abraço para você e amanhã a gente se encontra a partir das 9 horas da manhã aqui no Notícias Agrícolas, lembrando que 9 horas, horário de Brasília. Para quem está fora do fuso horário tradicional de Brasília, fica o lembrete que 9 horas de Brasília a gente começa o nosso evento, a nossa live aqui, tá certo? Grande abraço para você e até mais!